Estamos de volta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Magali Oliveira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no nosso Instagram, inscreva-se no nosso canal. Bom, gente, agora nós vamos falar de economia, vamos falar de energia solar. O assunto é a economia, porque está um absurdo os preços. Então estamos falando de consumo de energia, que tem tido aumentos enormes, mas o seu salário é o mesmo há algum tempo, né? E pensando no seu conforto e na sua economia, a Gifeng Engenharia Solar dimensionou um projeto onde você terá uma economia expressiva instalando kit de energia solar na sua residência ou no seu comércio. Pense em poder usar o conforto de dormir com um frescor de um ar-condicionado ligado, pagando pouco por este e por outros benefícios. Gifeng Engenharia Energia Solar, tecnologia e seriedade ao seu dispor. Rua Rio Jutaí, 1013, telefone 981847587, no Vieralves. Bom, vocês sabem, e eu também, que os amazonenses são muito ligados a um bom churrasco e também a um peixe assado. E pensando nisso, a Inoxdan desenvolveu uma vasta linha de churrasqueiras de inox residencial e profissional. A Inoxdan atende vocês em todas as suas necessidades: churrasqueiras, cozinhas, residenciais e profissionais, pias e fogões. Inoxdan, churrasqueiras de inox, saúde e higiene. Estrada dos Franceses, 1431, no Alvorada 1, telefone 992517178. Facebook, Inoxdan, Instagram, @inox_dan. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com a doutora Magali Oliveira, psicóloga, que tem o seu consultório na Avenida Genebra, número 2, no Campos Elísio, telefone 99408-9151. Ok, doutora. E os relacionamentos conjugais? A gente viu que a pandemia detonou aí muitos casamentos, né? Pois é. Os relacionamentos conjugais. Nós temos hoje, porque assim, quando nós falamos em casamento, na versão antiga, vamos lá, do nosso tempo, era quando você se casava com uma moça, com um rapaz, você saía de casa e você ia montar a sua família, né? Atualmente nós temos aí uma família muito aglutinada. É uma família onde o filho casa e fica em casa, a filha casa e fica em casa, e essa família vai aumentando, e ali você não consegue criar a identidade da sua família, porque você ainda está sob a tutela de uma identidade familiar ou dos seus pais ou dos pais da sua esposa. Quando nós falamos nessa pandemia que nos obrigou literalmente a conviver com os nossos pares, muitos casamentos não suportaram, porque eles só sobreviviam porque um estava longe do outro, encontrava só final de semana, encontrava só à noite, só viajava, e quando precisou estar ali sozinhos para tomar conta da sua casa, para preparar o alimento, para dar banho no filho, para fazer a tarefinha de casa, eles não encontraram o suporte necessário para dar continuidade nesse relacionamento. É lastimável, mas aconteceu e aconteceu com muitas famílias. E os filhos desse relacionamento, doutora? Porque quando a gente fala que há um conflito de ideias, a gente também vai envolver os filhos, porque automaticamente serão afetados, né? Quando eles são pequenos, você ainda consegue administrar um pouquinho melhor. Quando eles são adolescentes, que essa idade, essa faixa etária por si só, já traz consigo muitos conflitos existenciais, essa diferença acaba sendo um problema muito grande. Porque minha mãe não deixa, mas meu pai deixa. Minha mãe não quer assim, mas meu pai quer. Então, tá ruim aqui com a mamãe, eu vou lá com o papai, que lá eu faço o que eu quero. Tá ruim com o papai, eu venho aqui com a mamãe e eu faço o que quero. E aí fica uma geração meio que sem limites. Porque ou eu estou na casa do meu pai e faço o que quero lá, quando ele aperta um pouquinho mais o cinto, eu saio e venho para casa da minha mãe, faço o que quero e fico nessa navegação sem encontrar exatamente um lugar de referência. Eu chamaria até de uma chantagem emocional. Ah, e como? E como, né? Muitos fazem exatamente isso. Manipulação, inclusive.
É porque hoje a gente vê, a gente vive e tem acompanhado alguns casos. Eu, por exemplo, na família tenho um caso desse, de os filhos estarem matando os pais aos poucos. Só não mata literalmente por uma agressividade, bum, deu um tiro, matou e acabou, porque vai ser muito visível que foi morto pelo seu próprio filho, mas vai matando aos poucos. Como, por exemplo, se é um pai ou uma mãe diabética, dá-se menos insulina ou mais, dá alimentos que as pessoas não podem comer e por aí vai. Então, a gente tem visto isso e às vezes que a gente vê, ou então que sabe de um caso desse, é muito triste a gente ver que aquele filho que você fez tanta coisa, que você lutou, que você passou noites e noites de sono para poder estar ali dando o melhor, querendo o melhor, e depois você recebe uma punhalada dessa. O que a gente tem que fazer num caso desse, doutor? Olha, muitas vezes se deve ou à criação, né? Pode ser que tenha sido esse processo de criação, de você criar no teu filho a responsabilidade e o cuidado com o outro, e de repente isso foi negligenciado na parte dos pais. Ou pode ser pelo perfil de personalidade que esse filho tem. Porque não é porque é filho que às vezes não é perverso. Então, às vezes tem um perfil de personalidade mais perverso. Às vezes a pessoa é muito egoísta, às vezes a pessoa pensa mais nela do que no outro e ela quer resolver primeiro as suas necessidades e a dos outros sempre vai ficar aquém, né, à espera ou para depois. O que nós pais temos que fazer? Nesse caso de uma negligência tão grande, primeiro a gente tem que denunciar, né? Porque você está sendo negligenciado na sua saúde. E depois você tomar para você, porque se você tem minimamente condição, os seus cuidados ou delegar a alguém que possa te ajudar. Porque tem filhos que eles não vão dar esse suporte emocional que os pais precisam. E não tem o que fazer, não tem o que você fazer. Porque o comportamento, a modulação do comportamento, ele perpassa pela volição do sujeito. Ou seja, a pessoa precisa querer mudar ou estar ali para determinados cuidados. Tanto que existem casos que quem impõe o cuidado é a justiça, né? Obriga o filho ou a filha a cuidar de um pai ou de uma mãe mais idosa. Meu Deus, tomara que eu morra antes para que não chegue nesse ponto, porque para mim vai ser o maior desgosto do mundo. Doutor, vamos falar também de um outro caso que eu acho importante, principalmente para vocês. Recomendo que vocês não saiam daí. E lembro vocês que a doutora Magali Oliveira, psicóloga, tem o seu consultório na Avenida Genebra, número 2, no Campos Elíseos, telefone 99408-9151. E esta é a Churrascaria da Vila, que tem aí aquela comida especialíssima. Doutora, a sexualidade do nosso povo ficou muito esquisita aos nossos olhos, principalmente das pessoas mais maduras. Está tudo muito mais aberto, está tudo muito... Hoje, se falar que o cara ali é um homossexual, você já vai preso também, e por aí vai. Então, como é que a gente tem que lidar com isso, se nós somos oriundos de uma geração que tem até dificuldade de falar a respeito? Essa geração mais antiga, ela tem dificuldade até de falar sobre o sexo comum, normal, do nascimento de um filho, de uma filha que vai ficar menstruada, da primeira relação sexual. Tem uma dificuldade, tem uma barreira muito grande, né? A geração atual, eles são mais abertos, eles têm mais facilidade de falar sobre isso. Isso é uma vantagem, porque eles conversam abertamente sobre suas angústias, sobre seus medos, claro que com algumas exceções. Mas a maioria, pelo menos quando se fala de terapia, de consultório, eles vão muito despidos para falar sobre isso. Porém, essa geração que conhecia pai e mãe, homem e mulher, nessa combinação mais binária, né, da heterossexualidade, hoje nós estamos diante de uma amplitude de manifestação sexual. Tanto que nós temos uma sigla que ela foi com o tempo aumentando. Era LGBT, agora é LGBTQI+.
QIAP+. Já Né? entendeu Então o que aí é a isso, gente né? vê que começa como, né? Lá o LGBT, né? Começava com lésbicas, gays, e daí a gente vem para uma outra, que a gente sabe o que é lésbica, o que é gay, que são os homossexuais, né? Depois a gente vem para o pessoal que já se considera bissexual, que é o homem ou a mulher que sente atração sexual por qualquer um dos dois sexos, tanto por homem como por mulher. Nós temos aí os pansexuais, que eles vão sentir atração sexual por homem, por mulher ou por qualquer outra demonstração do gênero. Por exemplo, tem homens que são, ou tem pessoas que de repente são homens, mas se vestem como mulheres, né? E não são os drag queens, porque ser drag queen não é uma questão de sexualidade, é uma expressão cultural. Você pode se vestir de mulher, tanto que na festa, nos carnavais aí, não tem? Onde o homem veste Muito de mulher comum, e vira isso. aquela... Então isso é uma expressão cultural, isso não tem a ver com a sexualidade. Mas dentro disso tudo nós temos os transexuais, né? Que são as pessoas que nascem com o sexo e não se identificam com ele, que daí também entra além da questão fisiológica, biológica, a questão psicológica, que querem fazer a transição para que possa realmente se sentir como pertencente a essa identidade sexual. Doutora, eu queria só fazer um intervalo para me voltar não. nesse assunto dos trans, que é também um assunto bastante importante.